Classificação dos fenômenos. A gente precisa entender como que os fenômenos são classificados para que a gente possa prosseguir com a nossa matéria. Os fenômenos são classificados basicamente de duas formas: fenômenos químicos e fenômenos físicos. Químicos e físicos. O fenômeno químico é aquele que altera a natureza da matéria, ou seja, eu posso ter uma reação que gera substâncias diferentes. Isso é um fenômeno químico. Um exemplo de fenômeno químico: escurecimento dos frutos. Uma fruta ficando amadurecendo, processo de amadurecimento, oxidação dela. Eu consigo voltar aquela fruta inicialmente? Eu consigo voltar a fruta inicial, a fruta verde ainda? Não. Então, quando você, por exemplo, ingere um alimento, ele sofre uma reação química no seu organismo. Então, você leva a uma transformação daquela substância. Vira uma substância com uma identidade completamente diferente. Se você tiver um fenômeno físico, é aquele que não vai alterar a natureza da matéria. Ou seja, a água, por exemplo, passando do estado sólido para o estado líquido, derretimento de uma geleira, por exemplo. Ou a água passando do estado líquido para o estado de vapor. Ou seja, fenômeno químico é aquele que altera a identidade da substância, altera a matéria. Fenômeno físico é aquele que não altera a natureza da matéria. Ele deixa ela exatamente do mesmo jeito que está, mudando apenas o seu estado de agregação. Tá legal? Métodos para separação de misturas. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos discutir técnicas para poder separar as misturas, sejam elas homogêneas ou heterogêneas, correto? Ou misturas, dois componentes ou mais. O que a gente vai aprender agora é que técnica, qual é o melhor procedimento para separá-las. Neste caso, nesse ponto aqui, nós vamos estudar métodos de separação baseado apenas em fenômenos físicos, ou seja, eu vou discutir uma técnica para separar uma substância da outra baseada nas suas propriedades, de alguma forma. Tá legal? Então ela não muda, quando eu junto uma com a outra, quando eu misturo uma com a outra, ela não perde suas propriedades. A mistura aqui não gera uma reação química. Tá ok? A separação aqui, a técnica utilizada vai ser para poder separar misturas baseadas em fenômenos físicos. Só junção, não tem reação. Tá ok? Então vamos lá. A primeira técnica aqui vai ser a destilação simples. Destilação simples, eu vou ter um aparelho, um esquema, como representado no slide. Vamos explicar calmamente. A primeira coisa, destilação simples é uma técnica utilizada para poder separar misturas homogêneas, idealmente, tá? Forma ideal, misturas homogêneas de sólido mais líquido ou de líquido mais líquido. Então esse esquema aqui é feito como? Ela é uma técnica baseada principalmente no ponto de ebulição. É separação baseada no ponto de ebulição. Então eu tenho aqui uma chama, ali eu tenho um bico de Bunsen, eu tenho uma manta para homogeneizar o calor, eu tenho um balão de fundo redondo onde eu vou colocar a substância, um termômetro que me indica a temperatura de mudança de estado. Quando o gás sai pelo balão, ele passa por um aparelho chamado de condensador. Qual que é a função dele? Condensar. Condensação é a passagem da água do estado gasoso para o estado líquido. Então, quando você gera um aquecimento, o líquido, por exemplo, a água, por exemplo, sai através deste balão na forma gasosa, passa pelo condensador, que tem entrada e saída de água em volta dele frequentemente, o que gera um resfriamento dele o tempo todo. Isso obriga o vapor a trocar calor com ele e sair na forma líquida de novo. Então, destilação simples é uma técnica baseada em diferentes pontos de ebulição, onde eu vou ter uma mistura homogênea de um sólido com líquido ou de dois líquidos, e a diferença desse ponto de ebulição permite a minha separação. Exemplo, NaCl, sal. NaCl é o principal constituinte do sal de cozinha. H2O. Eu tenho, por exemplo, NaCl tem ponto de fusão, se eu considerar a pressão de uma atmosfera, ele tem ponto de fusão de 800 graus e ponto de ebulição 1416.
A água tem ponto de fusão igual a 0 graus e ponto de ebulição igual a 100 graus. Se eu tiver uma mistura de sal e água, quando eu começar a aquecer, quem vai entrar em ebulição primeiro? Obviamente será a água. A água entra em ebulição primeiro. Quando a água entrar em ebulição, o termômetro vai parar indicando a temperatura de ebulição da água. Ela vai sair na forma de vapor, que vai ser transferido através de um cano para o condensador. Quando o vapor entrar no condensador, ele está mais frio do que ele. Logo, o corpo mais quente cede calor para o corpo mais frio. Quando o vapor cede calor para os tubos, para o vidro, para o condensador, ela sendo resfriada, ela sai na forma líquida, então eu consigo separar o sal da água, tá legal? Se eu tiver uma mistura de álcool e água, o ponto de ebulição do álcool é menor do que o da água. Quando eu começo a aquecer, o álcool vai sair primeiro na forma de vapor, passa através do condensador, é resfriado e sai na forma líquida. Eu consigo separar água de álcool, que é uma mistura homogênea também, tá legal? Destilação fracionada. Destilação é uma técnica de separação baseada principalmente no ponto de ebulição. Fracionada vem da palavra fracionar, que é o ato de separar. Então, quando que vai ser destilação fracionada? Quando aplicar essa técnica? Nós vamos aplicar essa técnica quando você tiver uma mistura de vários componentes, formando um sistema, uma mistura homogênea, vários componentes, ou quando eu tiver, por exemplo, dois, mas com pontos de ebulição muito próximos. Então, por exemplo, petróleo, petróleo vai usar uma torre de destilação fracionada, porque o petróleo tem várias frações, como nós podemos ver por esse exemplo. Tem gás natural, tem gasolina, tem querosene, tem diesel, tem um lubrificante. Então tem várias substâncias, vários componentes constituindo aquela mistura homogênea. Então o ideal é destilação fracionada. Se eu tiver também uma mistura de dois componentes com pontos de ebulição muito próximos, no aquecimento, por exemplo, se eu estivesse fazendo uma destilação simples, poderia ir um agarrado com o outro. Uma espécie interagia com a outra e ia para o estado de vapor junto, vaporizava junto. Então o procedimento não seria o ideal. Com a destilação fracionada, eu consigo separar a espécie, sendo duas, por exemplo, com baixa diferença no ponto de ebulição. Tá ok? Então, destilação simples, mistura homogênea com ponto de ebulição com uma certa diferença. Destilação fracionada, eu estou fazendo uma mistura de vários componentes, onde eu posso separá-los com maior facilidade. Então, a técnica a ser escolhida vai de acordo com qual componente está sendo misturado. Tá ok? Então, se é mistura homogênea, destilação simples, pontos de ebulição bem diferentes. Destilação fracionada, ou várias espécies, ou ponto de ebulição mais próximo. Tá legal? Evaporação. Evaporação é uma técnica onde você não faz questão, você não está preocupado, você não quer a fase líquida. Então, por exemplo, eu tenho lá uma salina, um braço de mar lá bem grande, onde eu vou retirar, por exemplo, sal da água do mar, por exemplo. O que eu faço? Eu represo aquela água e deixo a água sair por evaporação e o sal fica. Então, uma técnica para separar misturas homogêneas, por exemplo, ou até heterogêneas, de sólido mais líquido, onde a fase líquida não me interessa. Na destilação simples, eu recolho a fase líquida, eu recolho ela. Na evaporação, eu estou abrindo mão da fase líquida. Tá ok? Então, se você estiver interessado somente no resíduo, somente no sólido, eu posso utilizar como técnica a evaporação. Peneiração. Peneiração pode ser chamado também de tamização. Tamização e peneiração é a mesma coisa. No que essa técnica constitui? Você vai colocar uma peneira, né, que seria fosse fios entrelaçados, da forma que for. Eu vou fazer a separação para misturas heterogêneas, porque é mistura de sólidos, tá ok? Mistura de sólidos, misturas heterogêneas, onde aquelas partículas que forem mais finas vão passar através dos furos. As partículas que forem maiores ficarão retidas. Então, por exemplo, na construção civil, por exemplo, você vai ver lá, por exemplo, o pedreiro peneirando a areia. Peneirando a areia. Aquelas partículas mais grossas, aquelas
aqueles corpos maiores, ficarão em cima da peneira. As partículas mais finas passarão por ela, tá ok? Só para poder lembrar, toda mistura de sólidos é sempre considerada heterogênea, tá? Heterogênea. Então a peneiração, só para a gente poder repetir, ficar bem frisado, a peneiração é a técnica utilizada para separar sólidos, partículas sólidas, maiores de menores. Então é uma técnica de separação de misturas heterogêneas, tá ok? Se você, só para poder relembrar um pouquinho aí, as soluções sólidas, ou seja, misturas homogêneas sólidas, só vão ocorrer quando gerar ligas metálicas, tá? Como, por exemplo, é o caso da aliança, por exemplo, que é uma mistura de ouro e cobre, por exemplo. Tá legal? Então, peneiração, técnica utilizada para separar sólidos por diferentes tamanhos, tá ok? Toma muito cuidado com o nome tamização. Tamização é a mesma coisa que peneiração. Tamização e peneiração é a mesma coisa. Em prova, como peneiração está muito ligado ao senso comum, eles gostam de escrever tamização, para ficar um pouco diferente. Tá legal? E tentar confundir o aluno.